Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Deixa eu dizer uma coisa. Nós vamos começar o nosso Cidade Alerta especial e, infelizmente, quisera eu que fosse especial por aqui, nós tivéssemos uma festa, mas não é nada disso. São Paulo, ontem à noite, fundamentalmente na madrugada, São Paulo se viu encurralada numa tragédia. O estado de São Paulo se viu encurralado numa tragédia. Já são 18 pessoas mortas e até agora 11 pessoas contabilizadas desaparecidas. Essa é a razão de nós hoje não apresentarmos a novela Chamas da Vida, que vai voltar na segunda-feira. Eu, que sempre estou sem paletó, estou sempre sem gravata, melhor dizendo, eu resolvi botar a gravata por uma única e exclusiva razão. Por respeito àqueles que morreram, por respeito às famílias que nesse momento sofrem diante de uma tragédia que poderia ser evitada se cuidássemos, né? E esse cuidássemos tem a ver quanto com o governo quanto com nós. Governos que não trabalham e usam o povo, se servem do povo, e pessoas que também jogam as coisas no meio da rua, sujando as nossas cidades, e na hora que a chuva cai, aí a casa cai. São pessoas, nesse momento, que vivem um drama que se arrasta porque mais chuva vem e a água que caiu ainda não escoou. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo as imagens das pessoas em cima do telhado. Eu quero agradecer ao meu companheiro Reinaldo Gotino, que brilha todos os dias no balanço geral e que também vai nos ajudar hoje, porque é um dando a mão para o outro, assim como aqui nós estamos vendo a família fazer. É um momento em que um tem que ajudar o outro, porque o socorro vai chegando. Você vai vendo as imagens nesse momento, imagens que você só vê agora aqui no nosso Cidade Alerta, porque é como eu sempre digo, nós estamos aqui como para fazer serviço. Olha a criancinha sendo tirada pelo pessoal do resgate e eu vou direto com o nosso Reinaldo Gotino, que da cabine da Central de Produção de Notícias Cidade Alerta tem informações. Gotino. Olá, Marcelo Rezende, boa tarde, estamos juntos nessa cobertura, a criança resgatada, agora a moça ali também resgatada, os homens do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho nas últimas horas e estão tendo trabalho nesse momento, viu, Marcelo? Olha o que acontece, são pelo menos 30 cidades afetadas por causa da chuva, algo jamais visto no estado de São Paulo. A forte chuva das últimas horas atingiu pelo menos 30 cidades, incluindo a capital paulista e a Grande São Paulo, Marcelo. Você vai vendo as informações de toda a nossa equipe e as regiões onde a tragédia tomou conta. Em Francisco Morato, 10 pessoas morreram. Em Mairiporã, que é no caminho que vai para Minas, pela Fernão Dias, 4 pessoas morreram. Aqui no interior, em Itatiba, 2 pessoas morreram. Uma pessoa morreu em Guarulhos, outra em Cajamar. E agora, até esse instante, são 13 pessoas contabilizadas. 13 pessoas desaparecidas. Essa é a contagem até agora do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 18 pessoas mortas e 13 desaparecidas. Você vai vendo como a água está. A imagem da esquerda é gravada. A imagem da direita é uma imagem... Abre a imagem para mim, por favor. É a imagem ao vivo do nosso comandante Juan, que também está desde cedo na nossa cobertura. Boa tarde, Juan. Marcelo, boa tarde a você e a todos.
A gente acompanha agora a região de Barueri, zona oeste de São Paulo, ainda debaixo d'água. Lembrando, Marcelo, só do que eu acompanhei, são mais de 10 horas de alagamentos aqui na região de Barueri, assim como Itapevi e outras cidades do norte da capital, como Mairiporã e toda aquela região ali que fica próxima à linha do trem, também como Franco da Rocha. Você vê, Marcelo, que aqui em Barueri nem choveu tanto. O problema é que chove muito nas cabeceiras do rio. Olha só, simplesmente as comportas não aguentam e a água vai descendo, e por onde passa, Marcelo, vai causando alagamentos. Olha só, por aqui a água passa por cima da comporta, para você ter uma ideia. Vendo essa imagem, é a imagem que reflete nitidamente a fúria da água, onde choveu quase 90% do que era esperado para todo o mês. A água caiu muito forte, começou ontem à noite, mas na madrugada, a tragédia tomou conta. Na madrugada foi um caos geral, casas desabavam, pessoas iam sendo arrastadas e você vai vendo a imagem. Apareceram botes de todos os lados, mas olha a imagem da direita, que a imagem da direita reflete exatamente a fúria da água nesse momento. Vamos me dando as imagens. À esquerda você vai vendo, é o início da noite. O que foi aí? Meia para chegar 4 horas da manhã. Eu tenho ao vivo o nosso poeta Polito, e o nosso poeta Polido tem informações ao vivo. Polido. Marcelo, a situação aqui em Itapevi piora a cada momento. As equipes dos bombeiros já saíram deste bairro, que é o mais atingido da cidade. Uma cidade pequena, mas veja só, o número é enorme. 25 mil desalojados, a estimativa até este momento da Defesa Civil do município. Esse aqui é o ponto de maior catástrofe. Aquelas casas ali, ainda há gente lá dentro. Uma senhora de 87 anos está sem comer desde manhã. Os bombeiros tentaram chegar até o outro lado, mas tiveram dificuldades. Só neste ponto, cerca de 50 pessoas foram resgatadas, Marcelo, desde as 8 horas da manhã. Veja aqui, esse é um afluente do rio Barueri-Mirim, que é o principal da cidade. Rio, portanto, que corta toda Itapevi e que tem uma força muito grande das águas. Em 2012, as pessoas que moram aqui vivenciaram tragédia parecida. Mas hoje, confirmado, Marcelo, mais 2 mortes. O coordenador da Defesa Civil aqui da cidade, José Augusto, confirmou que ontem à noite, às 8 horas, quando aqui em Itapevi já chovia, ao contrário da Grande São Paulo, 2 pessoas, marido e mulher, foram soterrados dentro de casa. Daqui a pouco a gente volta, porque há imagens impressionantes. Abre a imagem para mim, por favor, Polido. Naquela casa lá no fundo, tem uma senhora de 87 anos que não consegue, olha lá, lógico, a família está lá e não consegue remover, ao mesmo tempo em que a água, olha a chuva que cai nesse momento. Você vai vendo ao vivo tudo aqui no nosso Cidade Alerta. Tem uma senhora ali, Polido, é isso? Exatamente, a informação dos moradores é de que uma senhora de 87 anos está na casa de trás. Veja que não tem como identificar o que é rua e o que é rio aqui. A água já tomou conta, está no mesmo nível. Essas casas aqui do lado esquerdo, no seu lado direito, foram abandonadas pelas famílias. Essa aqui viviam 5 pessoas, deserta. Nesta outra, mais outras 6 pessoas, entre elas 2 crianças. As casas estão abandonadas ao léu porque a água invadiu durante a madrugada. Inclusive, se você quiser, logo mais nós vamos puxar o cabo e teremos condições de mostrar dentro de uma delas. Do lado de cá, aquela casa altamente comprometida. No telhado, 2 mulheres já fizeram sinal. Elas, de fato, não querem sair porque estão com medo, Marcelo. Existe esse outro lado da tragédia. Há moradores com medo de sair de casa por conta de arrombamentos que já ocorreram. Há pessoas se aproveitando da situação para invadir as casas. Essa corda foi colocada aqui, ó, de um portão para o outro, porque os moradores estão cruzando esse ponto. Ali, acredite, existe uma ponte, mas ela está submersa pela água. E a situação se complica a cada momento. Depois da notícia das mortes, os bombeiros intensificaram as ações bem aqui. Seguiram para aquele lado,
onde há aquela grande quantidade de entulho ali também é uma ponte. Por quê? 3 botes salva-vidas infláveis estão sendo usados neste momento pelos bombeiros e nós acompanhamos inclusive o resgate de um bebê de apenas 3 meses que estava ilhado com mãe, avó e pai no andar de cima de uma casa. Imagens que nós vamos mostrar em seguida, Marcelo. Você vai vendo com toda a equipe de jornalismo da Record, você vai vendo a criança ali sem saber para onde vai. Eu falei com o nosso Reinaldo Gotino, falei com o nosso poeta Polido e agora eu vou ao vivo. Falei com o comandante Juan, agora eu vou ao vivo com o nosso Bruno Peruca, que também está em outro ponto da cidade, onde o rio foi transbordando. Bruno. Marcelo, muito boa tarde para você. A gente está aqui em Franco da Rocha, uma das regiões mais atingidas, acompanhando de perto o sofrimento das pessoas. E olha só, Marcelo, a gente olha, né, esta imagem, a gente pensa que é o seguinte, olha, aqui é um rio, isso é um rio? Não, gente, para quem está aí em casa nos acompanhando pelo Brasil, isso aqui não é o rio, isso aqui é uma praça. Mostra um pouco mais para a direita, ali na frente você vê alguns prédios, ali tem a Câmara Municipal, ali tem a Prefeitura da cidade, a delegacia, tem também o Fórum da cidade de Franco da Rocha, viu, Marcelo, segundo que foi levantado, quase 80% dos processos foram perdidos por conta dessa enxurrada. Os moradores estão vivendo uma situação precária nesse momento porque eles não conseguem sair de suas casas para ir até mesmo no supermercado fazer compras. Muitas pessoas estão fazendo mutirão para poder ajudar essas pessoas nesse momento. Eles estão arrecadando alimentos, cobertores para atender as famílias que perderam as casas. A gente continua acompanhando e um detalhe impressionante, mostra para mim a água. Ali na frente, Marcelo, tem um sistema que foi feito aqui em Franco da Rocha, já foi inaugurado também, que é aquele sistema para poder colher a água, tirar essa água da enxurrada. Mas resumindo, segundo os moradores, não foi ligado e você vê a cena impressionante da enxurrada que virou um rio aqui em Franco da Rocha, viu, Marcelo? Você vai vendo nesse momento, Franco da Rocha. Essa é a cidade de Franco da Rocha, onde você tem aí, além das belas cidades, você tem aí um hospital psiquiátrico, você tem unidades da FEBEM, você tem também uma cadeia gigantesca e a água vai tomando conta de tudo. Eu vou direto com o nosso comandante Juan, do jornalismo do nosso Cidade Alerta, Juan. Marcelo, sobrevoando aqui a região limite de Barueri, Cotia, a região da Granja Viana, você vê que são várias as casas que estão alagadas e o problema, Marcelo, é que essas pessoas estão ilhadas, não tem como sair daqui. Inclusive o Águia 2 da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, já está sobrevoando a região, procurando aí por vítimas, e eles também vão embarcar, Marcelo, técnicos para poder avaliar a situação, para tentar ver como que vão fazer aí para baixar toda essa água. Para você ter uma ideia, em Itapevi eles tiveram que quebrar um muro, porque a água estava represando e alagando todo um bairro. Para arrebentando esse muro, eles conseguiram fazer com que a água escoasse um pouco mais para o rio. O problema é que todo esse rio aqui na região de Barueri e Cotia, ele continua, Marcelo, às vezes em alguns pontos aumentando o nível da água, justamente como eu mostrei ali, passando por cima das comportas que ficam na região. Você vai vendo o seguinte, a água foi caindo, como disse o comandante Juan, não tem como as pessoas saírem e o que é mais grave, há uma expectativa de chuva, porque em outros pontos de São Paulo, a chuva começa a cair muito forte. Me dá a imagem de Mariporã, onde 2 pessoas morreram. Por favor, 4 pessoas. Olha a imagem de Mariporã, casas desabaram com a força da chuva e você vai vendo ali, já tem 4 mortos. O drama de Mariporã, a nossa Capitão Nascimento vem acompanhando o drama em Mariporã, onde não se tem exatamente o número de pessoas mortas. São 4, mas de desaparecidas, não. Me esquenta um pouco o estúdio, por favor. Eu vou direto com a nossa Capitão Nascimento. Marcelo, eu estou aqui bem próxima, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. E olha só, a informação que foi passada por eles é que aqui neste terreno, onde 3 casas desmoronaram, ainda 9 pessoas estariam soterradas. Só que o oficial aqui dos bombeiros acabou de informar à imprensa
que 2 corpos eles conseguiram localizar, só que eles não conseguem retirar os corpos porque a área ainda é de risco. Marcelo, entre esses 2 corpos está o da menina de 7 anos de idade. A irmãzinha dela de apenas 10 meses continua soterrada. Além dela, um senhor de aproximadamente 60 anos também foi encontrado, o corpo dele já foi localizado. Repito, os bombeiros não conseguem retirar os corpos agora, porque há muitos escombros aqui pelo local, área de risco, todo mundo teve que se afastar. Os bombeiros utilizaram também um drone para fazer imagens aéreas. O trabalho aqui não para, Marcelo. Você vai acompanhando de todos os cantos o nosso Bruno Peruca, em Franco da Rocha, começa a entrar na água. Cadê o Bruno? Marcelo, a gente está aqui para poder mostrar para você de casa. Mostra ali, tem a viatura da Polícia Militar fazendo nessa ronda aqui nesse local para ninguém tentar entrar porque é muito fundo. Vem aqui comigo, mostra aqui, mostrar o pessoal de casa para poder ter um pouco da noção. Ó, Marcelo, ó, tô com essa bota aqui, ó. Tá vendo? Tá meia branca, mas não tem problema não. Vou entrar para poder mostrar para você de casa a profundidade. A gente começa a entrar e a gente já começa a água já subir e bater aqui na altura da canela. Conforme a gente vai entrando, a gente vai afundando cada vez mais. Mostra para mim aquela cerca ali, aquela grade. Olha lá, Marcelo, para você ter uma ideia, mais ou menos 1,5 metro a água subiu. A gente vai entrando com todo cuidado, mas a cena é essa aqui em Franco da Rocha. As pessoas perderam tudo, perderam casas, perderam os móveis, pessoas que estão abrigadas em ginásios aqui da cidade, pessoas que estão dependendo da ajuda de outras pessoas. Olha só a situação, Marcelo, mostra aqui, ó. Ó, andei um pouquinho, mas já tá aqui ó, na altura do joelho, viu, Marcelo? Tá certo, vai ficar com cuidado aí, hein, Bruno? Vai com calma, porque no entusiasmo tem um bueiro, tem um buraco. Não vai muito para lá, não, porque a gente está para mostrar, mas não, já tem número suficiente, né, de pessoas mortas, acidentadas, desaparecidas. Me dá a imagem do comandante Juan. Imagem do comandante Juan, a água foi entrando e carros. E aquele carro ali é um carro alemão de luxo. Você vai vendo um condomínio de luxo. A água invadiu. Eu tenho as informações com o nosso comandante Juan. Pois é, Marcelo, é um verdadeiro condomínio de mansões aqui na região oeste de São Paulo. Olha só, Marcelo, todas as casas aqui debaixo d'água e elas ficam exatamente ao lado de um campo de golfe que simplesmente desapareceu. Olha só, toda essa água, Marcelo, vai acabar descendo justamente no bairro ali de Barueri, que eu mostrei agora há pouco. Então isso aqui era um campo de golfe e simplesmente agora virou uma verdadeira lagoa. O problema é que o caminho dessa água, a descida dela, passa justamente naquela região de Barueri. Por isso que eu te falei, Marcelo, que o nível da água só aumenta naquela região, porque ainda há muita água para escoar e é justamente os bairros mais baixos que acabam sofrendo mais, que é justamente aquele que eu mostrei antes desse aqui, Marcelo. Deixa eu te fazer uma pergunta, comandante, por favor. Esse campo de golfe aí onde é? É em Cotia, fica no limite aqui com a cidade de Carapicuíba e Barueri, Marcelo. Olha aqui, você vai vendo essa região aí de Cotia, é uma região, para quem não mora em São Paulo, a cerca de 1h20 da cidade. Olha o carro na esquerda. Olha o carro na esquerda, exatamente como o comandante Juan falou. A água foi descendo, que esse ponto aí é um ponto mais alto, e entrou. Essa aí, a imagem da esquerda, é no ponto mais baixo. Então, o que acontece? Acontece, olha lá, a água foi descendo, olha a altura que está nesse momento. Olha a altura que está a água que do campo de golfe foi correndo. Eu vou para a nossa central de produção de notícias com o nosso querido Reinaldo Gotino. Gotino. Marcelo, 18 mortos, 11 desaparecidos e uma criança salva, uma menina de 5 anos, mas infelizmente a notícia é de que ela teve o pé amputado. A criança já está no Hospital das Clínicas. A criança que mora em Francisco Morato caiu uma laje, Marcelo, em cima dela, e os bombeiros chegaram e para resgatar esta criança, ela teve o pé
esmagado pela força da laje, pela força do concreto que caiu sobre o corpo dessa criança, e veio a confirmação de que essa criança de Francisco Morato teve o pé amputado, mas eles conseguiram salvar a vida desta menina de apenas 5 anos que já está no Hospital das Clínicas. Marcelo. Você vai acompanhando o nosso Reinaldo Gotino, que brilha todos os dias no balanço geral, toda a equipe da Record, trabalhando no momento em que São Paulo, olha o cachorrinho, tadinho, eles estão ali encurralados, os 3, não tem para onde ir. Repara, fecha lá, Juan, fecha no cachorrinho ali, por favor. Repara, ó, os 3 cachorrinhos não vão, olha lá, eles querem se jogar, isso, garoto, eles querem se jogar porque eles também estão encurralados. Repara, olha que drama, o drama dos 3. O dono tá ali do outro lado. O dono tá do outro lado, tentando, esperando uma brecha para ir lá. Eu vou direto, muitas pessoas abandonando as casas. Olha aí, como é que ficou a van e ali aquele outro carrinho lá, tudo debaixo d'água. Muitas pessoas abandonando as casas. Eu vou direto com o nosso poeta Polido, que ele tem mais informações. Me corta no Polido. Marcelo, entre com a gente nessa casa aqui, que foi completamente abandonada pelos moradores. A água chegou nesse nível aqui, onde está o balde. Repare que os moradores fizeram, inclusive, um segundo degrau dentro da casa por conta da grande quantidade de alagamentos que já enfrentaram em anos anteriores. Ficou tudo para trás. Os móveis são poucos, é verdade, é uma casa humilde, mas aqui moravam 4 pessoas, entre elas crianças. Veja que os brinquedos ficaram aqui, ficou tudo deixado para trás, até porque essa água chegou de surpresa no meio da noite, então as famílias não tiveram como reagir. Ficou tênis, ventilador, o sofá, os colchões, tudo isso absolutamente deixado para trás. E as casas que estão aqui ao lado, situação extremamente parecida, porque a lama veio junto, carregou o entulho e derrubou tudo que estava pela frente. Essa porta aqui não resistiu. O que aconteceu também ali, esse portão estava tombado. Foi a nossa equipe que levantou, a força da água arrastou a madeira junto com a correnteza. E aí o que aconteceu? As 6 pessoas que moravam nessa casa também a abandonaram. Veja que a lama está por todo o chão e há vestígios da destruição em todos os cantos, Marcelo. Você vai entrando em todos os lares abandonados, onde as pessoas morreram. A equipe do Cidade Alerta durante toda a madrugada trabalhou e nós estávamos exatamente em Mariporã. Me dá a imagem da noite de Mariporã. Nós estávamos em Mariporã quando 4 pessoas morreram, e entre essas 4, 2 crianças. A chuva caiu forte, foi arrastando as casas e 9 pessoas ainda estariam soterradas. No começo da noite, 3 casas desabaram. Põe no Cidade. Lama, entulho, árvores, tudo isso deslizou de cima do morro e soterrou 3 casas da Rua da Primavera, no Parque Náutico, em Mariporã, na Grande São Paulo. O deslizamento aconteceu por volta das 9h30 da noite e fez pelo menos 11 vítimas, entre elas 2 crianças que morreram. Humberto foi um dos primeiros a chegar. Ele ajudou a retirar vítimas em meio à lama, mas acabou vendo a cena mais triste da vida dele. Aí escutaram o moleque gritar e quebrar a parede. Nisso quebraram a parede, tiraram o molequinho. Aí o moleque falou assim, a minha irmã tá aqui. Aí tentamos tirar a cama, não conseguimos. Aí eu entrei dentro, aí achei a menininha falecida lá. Segundo os bombeiros, Beatriz, uma garotinha de 4 anos, resgatada por moradores, também morreu, mas no hospital. Luiz, Douglas e Gessé, vizinhos, também se arriscaram para salvar vidas. A gente não sabia o que fazer, né? Porque as pessoas estavam lá gritando por socorro. E a gente não é bombeiro, né? Não mexe com defesa civil nem nada. Então a gente, vamos fazer o que a gente puder fazer, né? Aí arriscamos a nossa vida para salvar outras vidas, né? Quase descemos junto, eu e meu pai. Quase foi soterrado? Quase fomos soterrados também. A hora que a gente chegamos aqui, que acendemos as luzes, veio nós três mais outro rapaz da casa aqui ao lado.
A gente começou a perguntar, tem alguém vivo, tem alguém vivo? As casas soterradas estão bem ali, nós estamos aqui nesse barranco, vamos tentar chegar no ponto máximo onde nós podemos nos aproximar. Aqui tem uma caixa d'água, aqui olha só, o barranco deslizou aqui também, tem que ter bastante cuidado, muito mato, a terra está bem fofa. Vem comigo aqui, Borba. A terra está bem macia, aqui nós temos uma construção, mas parece que aqui não tem perigo. Olha só, muito entulho pelo chão, aqui nesse ponto. Esse entulho desceu ali do morro. E olha só a cena. Olha o cenário de destruição. Muita terra, muita lama, muito entulho. As casas destruídas, nós temos aqui pelo menos 1, 2, 3 casas condenadas. Aqui desse lado, mostra aqui, Borba, ó, bem aqui no cantinho aqui, ó. A gente tem uma caixa d'água. Aqui é o limite onde a gente consegue, porque aqui já é uma área de risco, a gente não pode se aproximar mais, nós estamos no limite. E essa terra toda, olha só de onde ela veio, daqui de cima. O morro é bem íngreme aqui, muita vegetação, e isso tudo foi arrastado e foi parar lá dentro daquelas casas. Segundo os rapazes que fizeram o resgate das pessoas, ali, olha só, onde estão aquelas vigas de madeira ali, segundo eles, o senhor que eles não conseguiram resgatar ainda estaria ali, em meio aos escombros, em meio à lama, em meio ao entulho. 5 adultos foram levados para o hospital com ferimentos. Entre as vítimas, uma mulher de 57 anos, outra de 37 e uma adolescente de 16. A prefeitura interditou várias casas ao redor do morro. Famílias foram retiradas. Algumas seguiram para casas de parentes. Outras foram acomodadas no ginásio de esportes da cidade em um abrigo improvisado. Existem estruturas ainda que estão instáveis, então a gente não pode entrar nessa linha de ação, porque pode colocar os homens em risco. Durante a madrugada, os vizinhos acompanharam o trabalho dos bombeiros. Esse rapaz ficou chorando em frente à casa. Ele é irmão de uma das vítimas que estaria soterrada. Perto dali, mais um deslizamento que destruiu outra casa. Nela viviam seu Gilmário, a esposa dele e o enteado de 9 anos. E eles só não ficaram soterrados por questão de segundos. Estava socorrendo meu vizinho. Logo na sequência, meus vizinhos começaram a gritar por mim para eu poder também sair, tirar a mulher e o moleque da casa porque estava caindo também. E foi questão de segundos.